Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações. O Gabigol continua no Flamengo. O Corinthians desistiu da contratação do jogador, né? Parece que o Corinthians e o Flamengo não conseguiram entrar em um acordo para poder fazer negociação com o Gabigol e nem também com o Thiago Maia e o Mateuzinho, jogadores que estavam na lista de reforços do Corinthians, né? Parece que o Flamengo não aceitou as trocas, que o Corinthians queria e muito menos o Gabigol, né? O Flamengo não vai liberar o Gabigol sem nenhum valor que o Corinthians pague, né? Não adianta, tem que pagar o valor para poder levar o Gabigol, não é só levar e pronto, não é assim. O jogador ainda tem contrato com o Flamengo até o final dessa temporada, né? Claro, no meio do ano o Gabigol pode assinar um pré-contrato, mas nesse momento o Gabigol é jogador do Flamengo e o Flamengo quer contar com o jogador para essa temporada de 2024. Quem sabe em 2025 o Corinthians consegue aí, caso o Gabigol não renove com o Flamengo. E vamos acompanhar o Sport Center falando tudo sobre Gabigol, Corinthians e Flamengo. O link vai estar na descrição. Crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Do sonhado Gabigol no timão. O Flamengo está travado no mercado. O rubro-negro mira o zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, mas as negociações com massa bruta não avançaram. O clube paulista quer manter o jogador no elenco e faz jogo duro com os cariocas. Outro interesse do rubro-negro, o lateral Vinha, que pertence à Roma, também tem negociação emperrada. O clube italiano só quer liberar o jogador pelo valor da multa, que ultrapassa os 50 milhões de reais. E o Corinthians desistiu da contratação de Gabigol. Segundo a apuração da ESPN, o Timão fez tudo o que podia para tentar tirar o atacante do Rio de Janeiro. Mas como o Flamengo demorou a responder, o clube se retirou da negociação. Ainda de acordo com a apuração da ESPN, outro possível negócio entre os clubes envolvendo Thiago Maia, Mateuzinho e Fausto Vera também esfriou. Quem vai deixar o rubro-negro é o goleiro Santos. O jogador de 34 anos está a caminho do Fortaleza. Tá, então, a gente começa com o mercado da bola do Flamengo, que tem a ver também com o Corinthians. Boa noite para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela, boa noite. Boa noite a todos. Uma ótima noite ao Antero, que está conosco mais uma vez. Na verdade, nós estamos com o Antero. Essa é a verdade dos fatos aqui no Sport Center. E posso fazer um comentário rapidinho? Claro. Essa história, eu entendo perfeitamente a construção da frase, o Corinthians desistiu da contratação do Gabriel. Eu não estou fazendo uma crítica à frase em si, eu estou fazendo um comentário a respeito dessa ideia. Isso é mais ou menos como Edinaldo Rodrigues liberou o Carlo Ancelotti para renovar o contrato com o Real Madrid. O Gabriel tem contrato com o Flamengo. Se o Corinthians tivesse feito mesmo tudo que era possível para contratar o Gabriel, a multa estava depositada a essa hora, a essa altura da pré-temporada, e o Gabriel era jogador do Corinthians. Agora, mas não deu, o Flamengo não respondeu. O Flamengo não tem obrigação de responder. O Flamengo não tem obrigação, não é porque é o Flamengo, o clube com o qual o jogador desejado tem contrato, não tem obrigação de responder, não tem obrigação de respeitar ou até entender os prazos de quem tem o interesse, a não ser que ele tenha interesse em negociar. E o Flamengo, pelo que se diz, não tem interesse. Então, paciência. Pois é, e não que o Flamengo também seja um bom respondedor de pois perguntas. Mas vai lá e deposita a multa. Mas também se não tem dinheiro, né? Fica difícil então, você começar uma conversa sem dinheiro. Ali quando você não tem dinheiro, você não desiste de nada. Você não pode fazer as coisas, não é que você desistiu. Recebi algumas mensagens de Antero Greco, de fãs de esporte, dizendo é a mesma coisa de eu falar assim, eu estou desistindo de comprar um jatinho. Tem isso também. Fala, Anterito, tudo bem? Boa noite. Salve! Olá, Marcelo, olá, André, queridos fãs de esporte. Bom, eu é que tenho uma alegria enorme de estar com vocês, embora distância, mas não muito distante assim. No entanto, a semana que vem eu tenho um teste de vestiário, dependendo da avaliação. Quem sabe eu volte a estar com vocês aí. Olha, aqui perto de casa, aqui na região, tem uma concessionária uma marca dessa bem famosa, sei lá, ela fala Porsche. É Porsche. Eu passo pela loja e falo assim, eu falo assim, desisti de comprar esse carro, não vou comprar, sei lá, deve custar 1 milhão, 2. Então, fala, não vou comprar não, desisti. Bem, no caso do Gabigol, foi mais, eu diria assim,
um desejo intenso de ter esse jogador, uma forma também de deixar a torcida corintiana animada com a nova direção, que praticamente esse assunto foi abordado logo após a vitória do Augusto Melo. Este período de fim de ano é muito propício para negociações e, sobretudo, especulações. Então, o caso foi crescendo, talvez aqui, do lado do torcedor, do nosso lado, e em bastidores não. Parece que ficou cru e não passou nem do ponto. Aí, como disse o André, o Flamengo quer vender? Não. O Corinthians, de fato, apresentou alguma coisa, proposta de grana, e falou, eu te pago assim, assim, assado? Talvez não. O Gabigol ficou de férias, falamos ontem, o retorno dele antecipado pode ter sido até um sinal claro para quem estiver interessado nele, ou estava, Corinthians, para o clube com o qual tem contrato, o Flamengo, dizendo, olha, eu estou aqui, gente, eu quero ter um comportamento correto, sério, profissional e pretendo ter o mais brevemente possível uma definição a respeito de meu futuro. Hoje já apareceu um dado importante, Corinthians dizendo, não podemos seguir adiante nessa negociação ou neste desejo de fazer um investimento no Gabigol. Agora resta o Gabigol conversar com o Tite e aí sim ter uma postura clara do seu treinador, do chefe no momento e dos patrões que são os dirigentes do Flamengo. Pois é, o Mauro Naves diz que tem, nesse momento do ano, tem o Ministério da Agricultura do Futebol, porque o que tem de gente plantando informação é um absurdo. Mas, André, tem uma coisa também que a gente precisa falar, porque não me parece completamente tudo acertado entre Flamengo e Gabigol. Ele vai precisar conversar com a diretoria, vai precisar pensar no seu futuro, afinal, ele tem contrato até o final do ano. Em relação a como ele será utilizado, né? Mas a permanência dele, a sequência dele, pelo menos até o final do contrato, pelo que a gente pode observar hoje, é uma certeza, a não ser, de novo, que alguém pague a multa. A multa ela é muito alta, ela é compatível com o valor que o Gabriel tem como jogador de futebol e também como um investimento que o Flamengo fez há alguns anos. Já recebeu um retorno técnico que, a meu ver, faz com que esse investimento financeiro tenha sido muito bem calculado e tenha voltado em lucro esportivo para o Flamengo de uma forma muito clara, e ele vai, pelo menos, cumprir o contrato dele. Agora, a questão da utilização, falando apenas de Flamengo, a partir de agora, é muito importante, porque desde que essa possibilidade, desde aquela entrevista dele, eu não sei se é o meu último ano ou não, tem um ponto que precisa ser observado com atenção. O Gabriel na reserva é algo que vale a pena administrar ou não? Sim. A comissão técnica do Flamengo quer lidar com o Gabriel não se sentindo um jogador titular? Porque existe aquela conversa que quase todo técnico sempre apresenta externamente. Eu não tenho 11 titulares. Eu tenho um grupo aqui muito importante, todos precisam se sentir valorizados, utilizados. Nós vamos precisar de todos e tudo. Isso é verdade. Mas existem os jogadores que são e se sentem imprescindíveis. Se a diretoria do Flamengo, se a comissão técnica do Flamengo achar que administrar uma situação em que o Gabriel não se sente assim é algo que pode atrapalhar, aí é uma outra questão. Eu até acredito que, pela falta de ênfase do Flamengo em transformar o compromisso verbal que os representantes do Gabriel dizem que existia num compromisso no papel, porque se há um acordo verbal pela renovação, se não precisa mais discutir nada, sim. Por que isso não virou um papel para o Gabriel assinar? Algum motivo há. Pode até ser a repercussão negativa no final do ano, da torcida, porque o Gabriel fez uma temporada ruim. Pode ser um monte de coisa. Mas esse é um ponto importante, interno, que o Flamengo tem que entender, tem que avaliar e tem que tomar uma decisão. Antero, você acha que o Tite, a comissão técnica do Flamengo, mesmo com o tamanho que tem, pode se sentir pressionada a colocar o Gabriel como titular? Isso pode mudar alguma coisa em campo? E a gente olha para o Corinthians e imagina o Corinthians precisando de um plano B, né? Porque precisa ainda desse jogador. Precisa. Agora é o seguinte, o Tite, com a caminhada que já percorreu
no futebol, antes como jogador, mas sobretudo como técnico, sentir pressionado a colocar um jogador, então peraí, então desista. Não tem tamanho para ser técnico do Flamengo ou de qualquer outro clube. E eu não vejo o Tite tendo um tipo de comportamento mais tímido, para usar uma palavra suave. Né? O Tite não é covarde, vamos usar o português correto. Chegar e falar assim, não, eu acho que tem que dar um jeito de colocar esse jogador. Não. O Tite tem de ter a sensibilidade, a inteligência, o tato de administrar um grupo como o do Flamengo. Ele terá problemas? Tem, como há técnicos de times grandes em qualquer parte do mundo, como há chefias em qualquer tipo de atividade. Pode ter aqui na televisão, pode ser num hospital, num escritório de advocacia, sei lá. O importante é ter um gestor que saiba, controlar egos, saiba administrar conflitos e tirar o máximo possível das equipes que estão sob seu comando. É o que se espera do Tite. E eu confio nisso, no caso do Tite. Por isso que tem insistido, até de uma forma repetitiva, de que é necessária uma conversa clara, franca, pode ser suave, pode ser dura com o Gabigol, mas que disso saia um consenso e haja um compromisso profissional e pessoal de ser cumprido o que for combinado. Aí todos terão a ganhar. O Gabigol, como eu disse, olha, então tá bom, vou aguentar alguns meses e vou embora. Ou então, tem essa perspectiva, sentir sinceridade, vou me empenhar. E o Tite é a mesma coisa, deve sentir clareza e uma postura firme por parte do jogador. Mas o André também tocou no ponto bom, né? A direção do Flamengo, ela é meio ensaboada. Ela escorrega quando não está muito afim de tomar uma posição. Fez isso com técnicos, fez isso até com jogadores. No caso do Gabriel, é mais do que nunca necessária uma declaração do presidente do Brás que esclareça de vez o que o clube pretende de seu jogador. Corinthians tem de continuar a sondar possibilidades factíveis, possíveis no mercado para preencher o que considera uma falha do meio-campo para frente. No caso agora, sem o Gabigol. Sem o Gabigol não, o Gabigol que nem chegou, né? Era apenas um sonho, né? E que ia até um sonho bem distante. Daqui a pouquinho a gente vai falar de CBF, do presidente Edinaldo Rodrigues, que voltou à presidência da CBF hoje. Galera, é isso aí, né? O Corinthians, né, sabe que é uma situação meio delicada. Para falar a verdade, o presidente do Corinthians, ele aproveitou essa conversa aí sobre Gabigol para poder crescer, né? No caso aí, ele conseguir votos, né? Conseguiu os votos e agora sabe que não vai ter como contar com o Gabigol, porque era bem nítido que o Flamengo não iria liberar o Gabigol sem pagamento antes. Se o Flamengo não pagar, obviamente que não vai ter o Gabigol. Isso daí é bem nítido isso, né? E parece que a diretoria do Corinthians pensava que pelo fato, sei lá, o Gabigol não está sendo muito utilizado, o Flamengo liberaria o jogador de graça, a não ser que eles tinham alguma informação privilegiada de que o Tite pediu o Flamengo negociar o Gabigol e tal, coisa também que eu acredito que não deve ter acontecido, né? Porque o Flamengo também não vai queimar dinheiro por causa do Tite. Não vai liberar um jogador, não vai reforçar o Gabigol no Corinthians. A pessoa, o Flamengo reforça o Corinthians, aí o Gabigol começa a meter gol lá, jogando no Corinthians. E pode até, um jogo ou outro, jogar contra o Flamengo e aí? Tá. Não dá, então se tiver que sair o Gabigol, ele vai sair no término do contrato dele ou com pagamento da multa. Isso parece que tá bem claro aí para a diretoria do Flamengo. O Corinthians agora vai ter que mirar outra contratação para poder compor o seu elenco. É porque o Gabigol só pode assinar um pré-contrato no meio da temporada caso ele não renove com o Flamengo, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam aí da desistência do Corinthians, né? O Corinthians desistiu de tentar contratar o Gabigol pelas não resposta do Flamengo. O Flamengo
parece que não deu uma resposta bem clara ao Corinthians sobre o Gabigol. Deixa nos comentários aí, não esquece também de deixar seu like e se inscrever no nosso canal.